9. A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Nesse Angu tem caroço. Vamos ao comentário. Bom, em 2018, a Justiça Federal de São Paulo aceitou a denúncia e processou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no que eles consideraram crime de lavagem de dinheiro, quando diziam que Lula estava recebendo dinheiro, lavando dinheiro para fazer lobby e tráfico de influência para uma empresa de engenharia que faria um serviço em no Guiné Equatorial. Né? E foi processado. Lógico que posteriormente, como todo mundo sabe, ele foi inocentado. Mas veja que coisa interessante. Lula foi indiciado, processado, e esse processo contribuiu para que ele ficasse preso durante 580 dias por tráfico de influência e lobby em suas palestras, né, que esse dinheiro iria para o Instituto Lula. Resultado, o que é que nós estamos observando hoje? O presidente Bolsonaro, para onde vai ele falar do nióbio? Ele criou uma feira, a primeira feira brasileira de nióbio, em Campinas. E um detalhe, desculpe, existe uma relação direta do presidente Bolsonaro com a família Moreira Salles, proprietários da empresa CBMM, ou seja, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que explora o nióbio lá nas terras de Minas Gerais. Essa família, foram donas do Unibanco, do aglomerado de banco chamado Unibanco na época. E eles compraram essa parte dessa empresa. Primeiro fizeram uma associação, fizeram uma sociedade com investidores americanos. Posteriormente, em 1965, ele compra a parte americana e fica com total proprietária, sendo total proprietária da empresa que investe na questão de mineração, principalmente com o nióbio. Então, o que é que está acontecendo? A empresa é privada e Bolsonaro tem feito comerciais do nióbio, quando deveria se preocupar com a nossa autossuficiência do petróleo, por exemplo. Ele deveria estar preocupado em melhorar a tecnologia das nossas refinarias. Por quê? Por exemplo, os Estados Unidos têm uma produção de 13 milhões de barris de petróleo por dia, com a capacidade de produzir 18 milhões. A China produz 4 milhões e tem uma capacidade de 14,5 milhões. 14,5 milhões. E o Brasil, 3 milhões por dia, com a capacidade apenas de produção 2,3 milhões por dia. A diferença é que eles estão investindo no refino, na refinaria. Então, por que é que o Bolsonaro o presidente da República não estaria agora investindo no processo tecnológico das refinarias e construindo outras refinarias para buscar a nossa autossuficiência? Se os países estão se tornando autossuficientes exatamente por terem a refinaria, né, de usar o refino. Então, vem Bolsonaro e começa a fazer um comercial, um lobby, um tráfico de influência inclusive, criou um acordo técnico de colaboração entre o governo e a empresa, a família Moreira Salles. Se isso não for tráfico de influência, se isso não tiver por trás uma comissão qualquer, claro que nesse angu tem caroço. Claro que existe uma relação aí comercial. Ninguém faz isso por amor. Como eles mesmos dizem, no capitalismo não existe almoço de graça, não é? Então, o Lula foi preso por fazer tráfico de influência, ter uma relação com uma empresa, principalmente a Odebrecht. E aí, Bolsonaro faz isso abertamente, deliberadamente,
está vendendo um produto que, apesar do estado de Minas também ter ação no meio, ele faz um lobby, é um garoto comercial do nióbio, não é? Que é um dos produtos que passa a ser até, de certa maneira, primário, né? Infantil, você defender um produto que o mundo não está preocupado em tê-lo, porque a concorrência entre produtos, entre minérios, existe muita concorrência diante desse produto e ele não tem tanto valor assim, apesar de ser utilizado no mundo todo, e não se preocupam em defendê-lo, em produzir, porque ele é barato, considerado barato. Mas o presidente faz a festa do nióbio e tendo essa relação direta com a CBMM. Então isso é tráfico de influência, isso é lobby. Isso, Lula foi preso por menos do que isso. Não fazia nem lobby, simplesmente palestras que ele fez e depois foi visto que a palestra era totalmente isenta de qualquer relação comercial e não para lavagem de dinheiro. Isso ficou provado posteriormente. Então é delicado uma situação como essa, onde o presidente da República faz o comercial de um emprego, de um produto, aonde quem mais domina esse produto no mercado é uma empresa privada e ele tem uma relação direta com os proprietários. Então, aí vem, cadê a Justiça Federal de São Paulo, de Brasília, Conselho Nacional, STF e o Congresso, que já não entraram com um processo criminal qualquer, uma denúncia do Ministério Público Federal, para observar qual o interesse tão estreito dessa relação entre Bolsonaro e a Companhia Brasileira de Mineração, de Metalurgia e Mineração. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 36 minutos. 1h36 na Cultura. O ouvinte pode mandar mensagens para o professor Carlos Silva pelo Facebook, WhatsApp e também por nosso canal no YouTube. Tem mensagem aqui no nosso WhatsApp. Benedita diz: professor Carlos Silva, boa tarde. Quando o Bolsonaro migrar para algum partido, tem que levar a ninhada? Aqueles 3 ovinhos de dragão de Comodo. Benedita, bairro Cidade Jardim. Eu tenho a impressão que ele não costuma se separar do ninho, não é? Eu acho que ele vai querer levar sim a ninhada para onde ele for. Eu espero. Índio Agagiane diz: boa tarde a todos, estamos no Caiucá. O STF está se metendo no orçamento do país, lugar não existe isso. Palavra de Ulisses Guimarães, quem passa por cima da construção, acho que ele quis da Constituição, ele quis dizer, é um traidor. Palavra das Forças Armadas, quem trai a pátria é um traidor. Deve ser fuzilado, disse o Índio Agagiane. Olha, primeiro, trair a pátria, né? Trair a pátria, por exemplo, um sinal de traição é você bater continência para uma bandeira estrangeira. Isso é falta de patriotismo e de amor pelas suas cores, pela sua bandeira. Toda bandeira de todos os países merece respeito, mas continência, adoração e fervor, como diz o próprio hino, é a nossa bandeira do país. Um detalhe, Agagiane, sabe por que é que o STF está se metendo tanto? É porque na história da democracia brasileira nunca tivemos um governo tão inoperante e que todas as vezes trabalhou contra contra a ciência, contra todas as políticas que vêm atender a sociedade. E um exemplo disso está a pandemia, está o projeto, a luta deles contra a vacina e principalmente agora a questão do INEP, querendo transformar o INEP em um reduto ideológico, quando necessariamente o INEP, o exame, por exemplo, do Enem, é um instrumento de Estado e não de partido e não de governo. Inclusive, Aqui, professor Carlos Silva. Parece que a gente perdeu a conexão com o professor Carlos Silva. Alô? Voltou. Oi? Voltou. Chegou. Isso. Oi? Professor, tá no ar? Pronto, certo. Então, para se ter uma ideia,
O INEP, por exemplo, o exame do Enem, eles estão querendo alterar o conteúdo. Não esqueça que esse mesmo governo quis alterar a bula de um remédio, da hidroxicloroquina, e agora quer alterar, segundo seus princípios e valores, o conteúdo de um mais importante exame nacional na área da educação. Jorge, da Zona Rural de Caruaru, Agreste de Pau Santo, diz: professor, boa tarde. Pessoas que acompanham Bolsonaro, tipo deputados, são processados, às vezes presos. Por que Bolsonaro nem é preso e nem é processado? Existe um fórum privilegiado e ele, quando presidente da República, não pode ser processado pelas vias comuns da lei, né? Tem que haver uma situação partindo do Congresso, consequentemente STF. Mas eu acho que o isolamento internacional de Bolsonaro e a sua ida para os Emirados Árabes é a busca de um possível asilo político. O José Aljão está dizendo: boa tarde. Enquanto Raquel está em romaria pelas cidades do estado, Caruaru está entregue às traças. Olha, essa contribuição do ouvinte nos traz uma reflexão interessante. Nós observamos que no passado recente, não tão passado assim, os gestores se mantinham na sua cidade como se ele fosse a sua casa. Ele mantinha-se a administração. A ausência dos prefeitos e gestores era muito difícil. Observe que agora está virando moda você começar a fazer uma campanha política, uma campanha eleitoral, 4 anos antes da eleição da campanha propriamente dita. Isso está acontecendo de tudo que é lado. Então isso está prejudicando, ou seja, a execução e a preocupação com o município, com o estado e com o país. Aqui a participação do Robson está dizendo: professor, o STF está se metendo porque não tem mais a mamata e achou um presidente que luta com todo um sistema. Olha, o que é que você chama de mamata? O STF não precisa de mamata, gente. O STF é o guardião da Constituição. Ele está se metendo exatamente porque a ação federal estava alterando, estava confrontando a Constituição. O Congresso queria fazer coisas absurdas. Imagine um presidente da República, junto com a sua comissão de saúde, querer alterar a bula de um remédio. Isso é absurdo. Então, infelizmente, o STF está entrando porque está tendo espaço para isso. Porque o nosso governo e o Congresso, às vezes, tem vacilado muito, não tem procurado ser coerente com o seu poder. Louro da Malhada diz: professor, boa tarde, você é o mais informado. Um abraço. Obrigado, amigo. Aqui o Antônio Silva Júnior: professor, agora que a vacina avança e a mira agora invencionices para tentar dar notícia plantada. Eu não entendi muito. Professor, agora que a vacina avança, a mira agora a mídia agora são invencionices para tentar dar notícias plantadas. Eu vou tentar interpretar como eu acho que eu entendi. Veja, a vacina avança e o mais triste é saber que estamos preocupados com vacina num país que tem o maior sistema, o maior programa de imunização do planeta, criado na década de 70. Nós não deveríamos estar preocupados, mas isso foi criado porque o país não teve uma coordenação federal, né? E a vacina está provando que o único antídoto capaz de diminuir a transferência do vírus para outro ser humano é a vacina. Não tem outro caminho. Mensagem aqui, o Hudson do Indianópolis fala: boa tarde, professor. O que será do povo e da economia com 29 milhões sem auxílio emergencial? Esse Auxílio Brasil, ele vem cometer um crime social muito sério. Nós tínhamos 32 milhões de pessoas recebendo, junto com o Bolsa Família, o auxílio emergencial. De repente só fica o Bolsa Família, que já tem um cadastro pronto. E aqueles que estão desempregados durante a pandemia, e continuam, como é que vai ser a vida dessas pessoas?
Então, é muito delicado o que está acontecendo. É preciso existir um trabalho mais inteligente, uma política pública mais efetiva. Eu vou dar um pequeno exemplo para você. Ontem eu fui ao centro e nós fomos à farmácia e nós ficamos muito tristes. A gente sentiu até um baque no coração quando observamos um rapazinho que estudou em determinado colégio, eu não vou citar o nome do colégio, com 20 anos, terminou o 2º grau. Um jovem na idade produtiva, terminou o ensino médio, ele é obrigado a vir para Caruaru, a ser flanelinha e nos pedir fralda para sua filha que nasceu. Então isso é muito sério. O mercado não está absorvendo essas pessoas. O governo não está produzindo uma política urgente de empregabilidade e de atenção social a essas pessoas. Isso está muito sério, gente. Agora, o que é que eles fazem? Colocam um boi de ouro, de falso ouro, que aquilo é o chamado o falso Deus, como está na Bíblia, né? O Deus falso, um bezerro de ouro na frente da Bolsa de Valores, fazendo uma cópia tupiniquim se eu não me engano, é o Charguimbu, que fica lá plantado na frente da Wall Street, que foi implantado lá em 1989 e foi motivo de vários protestos. Então está muito sério, o Auxílio Brasil vai penalizar uma grande parcela da sociedade brasileira. Antônio Silva Júnior disse aqui: gostaria que o professor comentasse notícia municipal e estadual. Olha, eu analiso a coisa de maneira geral. Eu não localizo o meu comentário em cima de pessoas. Eu costumo dizer, e vocês sabem disso, eu não sou analista político, eu sou analista social, eu sou um cientista social. Eu falo da política, eu não falo do político. Como eu falei algumas vezes, eu fiz uma observação sobre a engenharia hostil que foi trabalhada na reestruturação de Caruaru, que é uma engenharia totalmente, uma arquitetura defensiva que não acomoda pessoas. Mensagem do Ronaldo Carlos que diz: Lula, ele diz aqui, o Lula, o ladrão, leva 60 pessoas para se levantar quando estiveram aplaudindo. Bota uma atriz para dizer que foi aluna da Universidade do Brasil na era Lula. Eu não entendo por que a faça, já que está na frente absoluta das pesquisas. Olha, caroço tem nesse angu, disse o Ronaldo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu queria saber que fonte você tem para dizer uma coisa absurda e louca dessa. Você acha que Macron é um sósia de Macron? Imagina o Lula botando um sósia de Angela Merkel, do economista que ganhou o prêmio Nobel, agora na Espanha. Será que ele está comprando a Europa? Será que ele está falsificando aquelas pessoas comprando? Isso é uma colocação absurda. Lula está sendo, até a mídia, a grande rede de mídia e televisão foi obrigada a noticiar, porque estava muito feio esconder um comportamento de um estadista que está sendo recebido com honra de chefe de Estado na Europa. Mensagem do Eudson Guedes de Itacaimbó. Boa tarde. Pergunta ao professor o que ele achou da visita de Lula na Europa. Mas, olha, primeiro, imagine um cara passar 580 dias preso, encarcerado, e é recebido com honra de chefe de Estado numa das principais economias da Europa, França. Depois recebido pela prefeita de Paris. Depois recebido pelo primeiro-ministro, a primeira-ministra da Alemanha. Depois vem para a Espanha, né? Recebe diplomas de honoris causa, né? Então, o que é que isso tá na cara? Tá na cara que os caras consideram Lula um fenômeno da política, aliás, um dos maiores representantes da política da América Latina. E isso é fato. Professor, o Robson está dizendo assim que o senhor só vai para cortar Bolsonaro. Olha, é que você tem essa impressão e me interpreta desse jeito. Eu queria muito falar de coisas, de situações ambientais, científicas, sociais e contribuir para que as nossas ideias pudessem ser
pensadas, analisadas e ser usada em determinado momento pela esfera federal, estadual, municipal. O problema é que o nosso chefe maior não deixa as pessoas trabalharem essa. Por exemplo, eu podia estar falando de educação, da abertura da universidade, de melhorar o exame do Enem, mas o que é que vem o governo federal fazer? Interferir, politizar. Então nós falamos de uma atitude ideológica e primária, irracional do chefe de Estado. Por isso que a gente fala, porque ele faz uma pauta totalmente absurda. Imagine você chegar numa reunião de chefe de estados, de reis, e dizer assim: bom dia para vocês, mas a minha esposa, eu já dei um bom dia de manhã, ela sabe muito bem. Que vulgaridade. Fica difícil. Professor, a gente agradece a sua participação nesta quinta-feira, deseja boa tarde e até segunda-feira. Até segunda-feira, André Santiago, até segunda-feira, Elaine Dias, e até segunda-feira, ouvintes do Cultura Informa. Até segunda-feira, professor. Um grande abraço.